visitá-lo e abençoá-lo. Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos, um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu só ver aqui o meu... configurações aqui, ok. Deus abençoe, eu agradeço a irmã Judite pelo convite, e acho que alguns aqui já assistiram essa palestra, ela me convidou para fazer novamente a mesma palestra, né, sobre o santuário, e é um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir a tela. Onde é que eu coloco aqui para colocar a tela? Tem que ir lá. Vocês estão vendo a tela aí ou não? Sim. Que tela vocês estão vendo? A tela escura. Agora sim, está aparecendo. PowerPoint. Essa voz eu conheço. Acho que é da Rose, né? Sim. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Só que agora eu não vejo nada, né? Eu fico só com a tela aqui, eu não estou vendo ninguém, nem consigo ver mensagem. Então, se alguém tiver alguma mensagem, fala aí que tem mensagem lá para eu responder, tá bom? Bom, Ok. já oramos, já fizemos os pedidos, que Deus abençoe e que Deus esteja conosco nesses 3 dias que vamos estar juntos estudando sobre o santuário. A primeira pergunta que eu quero fazer é: onde eu posso encontrar Deus? Nós podemos encontrar Deus na natureza, podemos encontrar Deus na sua palavra, na oração, mas será que tem um lugar físico onde eu posso encontrar Deus? Ele tem ou já teve um endereço aqui nessa terra? Literal, não espiritual. Nós vamos ver que Deus tinha um endereço nessa terra, né? Ele tinha uma casa, e como tendo casa, ele tinha um local. E se ele tinha um local, ele também tinha um endereço onde as pessoas podiam chegar e encontrar, literalmente, a casa de Deus, né? Onde ele habitava. E Deus, então, preparou um santuário para habitar no meio do seu povo, porque ele queria ter um endereço onde o povo pudesse encontrá-lo. E a casa de Deus, que ele preparou, teve uma relevância e uma interferência geral em todas as outras habitações, né? E esse estudo que nós vamos fazer é mostrar onde nós podemos encontrar Deus e como ele espera que nós nos comportemos na sua casa e como ele planeja salvar o homem do pecado, né? Entender esse assunto é muito importante para nós como povo adventista, não somente para entender sobre santuário e salvação, mas para entender também como Deus vai trabalhar para levar o homem de volta ao seu estado original, né? E o santuário terrestre, e nós vamos ver os seus significados, né? Todos os detalhes do santuário, que muitas vezes as pessoas não veem, não estudam, e acham que é só superficial, né? E muitas pessoas não dão valor a essa doutrina que nós, adventistas, temos, né? A única igreja que tem no seu corpo doutrinário, o santuário, é a igreja adventista. E por que as outras não têm? Porque se tiverem como no corpo de doutrina o santuário, da forma como a Bíblia é apresentada, eles vão ter que se tornar adventistas, né? Porque tudo ali dentro do santuário remete à profecia, ao tempo do fim, remete ao Daniel, Apocalipse, e a gente precisa entender, e o pano de fundo dos livros de Daniel e Apocalipse é o santuário, né? Então, para entender esses 2 livros, nós precisamos entender santuário. É por isso que muita gente tem dúvidas sobre Apocalipse, sobre acontecimentos passados, acontecimentos presentes e acontecimentos futuros, porque não entende santuário dentro do contexto do Apocalipse, né? Então, os significados do átrio e do pátio,
os muros, as colunas, as cortinas, né? Todos esses detalhes, que tudo que tem no santuário tem uma representação no plano da salvação e um significado. Então, quando nós olhamos para o santuário, ele tinha uma forma de montar o lado oeste, o lado sul, o lado norte, o lado oeste. Deus tinha ele não era simplesmente chegar e montar, porque ele sempre tinha que, o adorador sempre tinha que dar as costas para o sol. Então, no culto pagão, eles se voltavam para o lado do sol. No culto cristão ou judaico, eles se davam as costas para o sol. É como se nós rejeitamos o paganismo e aceitamos a Cristo como nosso Salvador, né? E aí o átrio, né, o pátio era rodeado por colunas e delimitado, né, no dicionário bíblico. Então, ele era todo cercado, né? Ele tinha uma linha, ou seja, ele tinha um muro, e esse muro era feito de colunas de madeira, né? E pano. E o pano que era usado era linho, né? O que é? Então, as pessoas perguntaram, quem fez o muro da sua casa? Ah, um pedreiro. Na casa de Deus, quem fez foi um alfaiate, ou foi um costureiro, né? E um carpinteiro. E Êxodo 27:9 diz assim, e farás também do pátio do tabernáculo, do lado meridional que está para o sul, o pátio terá cortinas de linho fino, torcidas, e o comprimento de cada lado será de 100 côvados. Então, se nós olharmos a medida, era entre 45 e 50 centímetros. O côvado era da ponta desse dedo até o final do cotovelo. Então, da ponta desse dedo até o final do cotovelo, dava em torno, naquela época, a medida de entre 45 e 50 centímetros. Os historiadores dizem que essa medida era 48 centímetros. Então, o santuário tinha na lateral 48 metros por 22 metros e meio. E tinha uma altura. E se você olhar isso, é interessante esse 48 centímetros, porque a medida do santuário que foi feito, construído por Salomão, ele era esse número vezes 10. Então, o santuário que foi construído, o templo, que hoje está lá, os muros, onde tem o muro da alimentação, se você olhar, a medida dele é 480 metros. Esse era o tamanho do muro lateral do santuário, que é o tamanho do santuário que está lá onde fica o muro das lamentações, a delimitação. Por 222 metros de largura, né? E tem 22 metros e meio de altura. Ou seja, são as mesmas proporções vezes 10 que foram construídos, né? Então é tudo muito grande no santuário que foi construído como se de pedra, de alvenaria, né? Então as colunas do santuário, ela tem uma representação. E as colunas do santuário, elas têm um significado. Elas tinham na sua base o bronze, e esses móveis aqui, ó, vocês veem o meu mouse aí? Vocês conseguem ver o meu mouse movimentado? Sim. Tá. Então aqui, eu estou apontando aqui para a pia, né? A pia era feita de bronze, o altar de sacrifício era feito de bronze, as bases da coluna era de bronze, as estacas que recebiam essa cordinha aqui, que era feita de pele de cordeiro e de cabra, eram também de bronze, e a madeira era de acácia e o topo era de prata. Então vocês vão ver que todo o material que é usado na parte externa do santuário e que toca o chão, ele é feito de bronze. E por que que o topo era de prata? Por que que não era tudo de bronze? O que significa isso? Tem uma representação, né? Outra coisa, vocês vão ver que as cortinas do muro, elas ficam do lado externo do santuário e não do lado interno. Então, do lado externo, você só vê a sombra da coluna e não a coluna. A coluna era só vista pelo lado de dentro. Isso também tinha um porquê, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, para vocês verem, aqui as colunas estão do lado de fora, mas o correto, a coluna fica pro lado de dentro e a cortina fica pro lado de fora e ela cobre
essa coluna, né? Vamos dar uma olhada aqui. Do que eram feitas essas... Eu encontrei essa coluna na biblioteca do Opa. app. O celular disparou aqui. De que eram feitas essas colunas? Elas eram feitas... De que material era o muro? Então, as colunas eram de madeira de acácia. Essa é uma madeira muito dura, muito resistente, né? Só que ela tem uns detalhes, ela é cheia de nós, se vocês observarem aqui. Então, os artistas tinham dificuldade de trabalhar com ela, porque quando estavam terminando a obra, esse nó se descolava e ficava um buraco. E aí, às vezes, eles tinham que tampar esse buraco, ou então perder todo o trabalho que eles tinham feito, por causa desses nós que se desprendiam, né? Mas ela era bastante usada. Aqui, ó, sempre aparece um nozinho, tá vendo aqui? E o que as colunas representam? Elas têm duas representações. A primeira representação, ela é o homem, tá? Representa o homem com a sua cerviz duro de se curvar e de se ceder à mensagem, e cheio de nós, cheio de pecado, né? E o artífice tem que trabalhar nele, que é Cristo trabalhando em nós, o coração, o Espírito Santo, para que a nossa, homens de dura cerviz vem de cervical, para que possa se curvar perante Deus, né? E aceitar o seu sacrifício e se arrepender. Então, essas colunas representam, em primeira instância, o homem. Mas ela também tem uma representação, em segunda instância, em segunda parte, como Cristo, né? Cristo, o homem, tá? Perfeito, porque essas colunas eram perfeitas, né? Edificadas, né? E aí Cristo tomando a nossa natureza humana. E aí, essas colunas que ficavam, então, ali, elas tinham uma representação, elas são 60 colunas. São 10 na parte da frente, 10 no fundo e 20 na lateral, de cada lado. Então, são 40, 60 colunas. Esse era um número representativo de homem, naquela época, tá? Por isso elas representam, quando você vai em Êxodo 27, verso 9, as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Então, as bases das colunas, as 20 bases da coluna lateral, elas são de bronze. E os colchetes da coluna serão fixados por prata, ou seja, a parte de cima da coluna, ela era de prata. E o que sustém a coluna? Ganchos de prata. Ela é sustentada, isso é importante nós entendermos, porque já vou falar sobre isso. Cordéis de prata, está lá em Êxodo 27, 9 a 17, 38, 10 a 18. E também, de onde veio essa prata e de onde veio esse bronze, esse ouro? Todos eles vieram da rescisão de contrato de trabalho que Deus fez com os egípcios e o povo de Israel. Então, o povo de Israel ficou trabalhando para o povo egípcio 400 anos. E agora Deus foi libertá-los e eles eram escravos. E aí Deus falou assim, agora nós vamos fazer uma rescisão contratual. Nós vamos pagar para eles fundo de garantia, INSS, seguro-desemprego, tudo. E aí Deus pegou nessa rescisão ouro, prata, tecido, né, bronze, todos os materiais que eles deram para os egípcios, quer dizer, deram para os israelitas, Deus ia fazer uso na construção do santuário. Então eles receberam essa rescisão e entregaram depois para Deus de forma voluntária para a construção do santuário. Então, aqui olhando o tabernáculo, então para vocês olharem aqui, a base, o topo era de prata, tá vendo aqui a base da corona de prata, o poste de madeira de acácia, pelo de cabra, as bases eram de bronze e a estaca que prendia aqui também era de bronze. Só para ficar visível, para vocês entenderem como que é. E por isso tudo tem um significado de representação. Mas o que representa então essas colunas dentro do santuário? Essas colunas no santuário, Apocalipse 3, verso 12, diz lá, e ao que vencer farei o quê? Coluna do meu templo, o templo do meu Deus. Então, as colunas que estão ali têm uma representação direta com o homem. E Deus está falando que vai fazer aqueles que vencerem colunas do seu templo no santuário. A altura dessas cortinas, a altura que tinha esse muro, qual a altura desse muro? Né? A altura desse muro, ele tinha 2,5 metros de altura. Tá ali, ó.
o pátio será 100 côvados e a largura de cada lado de 50 e a altura de 5 côvados, ou seja, 2,5 metros de altura. Por que era alto o muro? Porque ninguém poderia ver o pátio a não ser pela porta. Essa era a ideia. Ninguém poderia ficar observando o santuário a não ser pela porta. E nós sabemos que a porta representa alguém. A porta é Cristo. E a primeira coisa que se vê pela porta é o seu sacrifício, que é o altar de sacrifício. Então ninguém podia ficar observando o plano da salvação pelas laterais, ou por outro meio que não seja Cristo e seu sacrifício. É a primeira coisa que Cristo quer que nós vejamos, o seu sacrifício, né? E o plano que é Cristo para a salvação do homem. E o que é o linho torcido, as cortinas que estão ali? Por que elas cobriam, né? Por que elas cobriam as colunas? Apocalipse 19, verso 7 vai nos responder por que essas cortinas cobriam a coluna por fora. E elas não eram visíveis, somente a sombra. Porque olha só, regozijemos e alegremos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que lhe vestisse o quê? Linho fino e resplandecente. Porque o linho fino é o quê? A justiça dos santos. Então, a cortina que cobre as colunas representa a justiça de Cristo que cobre os salvos. Cobre não somente os salvos, mas a todo aquele que busca a Cristo. Então, o homem, como Paulo diz assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a justiça de Cristo, que é o linho, cobre as colunas. Ok? O verdadeiro evangelho, ele não cobre pecados. É um homem limpo, puro, purificado, que tirou as suas vestes e agora ele coloca as vestes de Cristo e Cristo é visto nele e não mais ele é visto. E as colunas representando o homem, então coberto com a justiça de Cristo. E aí, o bronze. Por que todo o material que fica do lado de fora do santuário, que toca a terra, ele é de bronze? Se vocês observarem, cada material tem uma representação na Bíblia, né? E o bronze na Bíblia, ele é significado de duas coisas. De uma coisa. A representação do bronze na Bíblia é sofrimento. Por quê? Vocês vão ver que o bronze que fica do lado de fora representa o sofrimento e conquista por sofrimento. Olha só, onde vai aparecer bronze? Nós vamos ver que Moisés, quando está no deserto, Deus manda levantar uma serpente de bronze. Ele prepara, está lá em Números 21, verso 8 e 9, essa serpente de bronze, e todo aquele que olha para a serpente, ele é curado. Mas o bronze representa, então, o sacrifício de Cristo, o sofrimento e sacrifício de Cristo, para conquistar a salvação do homem. Por isso que todo material que fica do lado de fora do santuário, que toca a terra, ele é feito de bronze. Tá? Isso é muito interessante, vocês vão ver depois a prata, o ouro, né? E quando a gente olha para essa situação, o bronze, para ser preparado, né? A que temperatura ele chega para ele ser purificado e se transformar em líquido e poder ser usado e ser manuseado, né? Ele passa por um processo de cura, de aquecimento. Então, o bronze ali. E é interessante que o povo de Israel, Deus enviou uma praga, serpentes, né? E começou a picar o povo. E aí, o povo só tinha que olhar para a serpente. Para a serpente de bronze, para receber a cura. Então, olhando para essa situação, o máximo que alguém precisava fazer para ver a serpente era olhar para trás, ou seja, fazer um movimento de 180 graus com o pescoço, olhar para trás e ver para a serpente de bronze, para ser curado. Mas a Bíblia diz que muita gente morreu sem olhar para a serpente. E quando a gente olha para isso, a gente fala assim, nossa, mas que povo duro, né? Por que eles não olharam? Era só olhar. Duas coisas, né?
Primeiro que se você olhar, Moisés tinha descido do monte e o povo tinha feito um bezerro de ouro e Moisés recriminou o povo por adorar um bezerro feito de ouro e quebrou as tábuas da lei por causa disso, ou seja, a idolatria. E aí agora o mesmo Moisés faz um ídolo que nem é de ouro, é de bronze, e fala para o povo olhar para ela que vai ser curado. Comentário bíblico diz que o povo ficou assim, não, isso é idolatria, não vamos olhar. E duvidaram do profeta, né? Que Deus estava falando por ele, que era para olhar. E preferiram não olhar, preferiram morrer do que olhar para aquela serpente de bronze, achando que estavam fazendo uma idolatria. Esse era um contexto que estava acontecendo ali. Mas aqueles que olharam foram curados, e nem o testemunho desses que olharam serviu para fazer com que outros olhassem. E é interessante que hoje Deus também deixou uma serpente de bronze para nós adventistas. Só que muita gente não olha. Por exemplo, quando você fica doente, para onde você vai? Para o médico. E o que ele te receita? Remédio. E para onde você vai? Para a farmácia. E o que você vai comprar? Remédio. A serpente de bronze de hoje, dos nossos dias, ela se chama 8 remédios. Ou 12 remédios, que na verdade são 12 remédios, né? A gente conhece como 8, né? Mas a senhora te fala mais algumas coisas. Ela fala da argila, fala do carvão, no uso desses materiais, né? Para cura. E então, será que nós hoje olhamos para a serpente de bronze que Deus levantou para a gente nos nossos dias, que se chama os remédios de Deus, para a farmácia de Deus? Ou a gente vai para o outro lado procurar remediar a nossa doença? Né? Vamos preferir não olhar para essa serpente que Deus levantou para a gente hoje, que são os 8 remédios de Deus. Veja onde nós estamos vendo dentro do santuário o plano da salvação e a saúde, reforma de saúde, né? Confiar em Deus, os 8 remédios que Deus nos deu. As pessoas preferem não olhar para esse remédio que Deus deixou para nós. Então, ali, essa representação, nós temos a base feita de bronze, os materiais dos móveis feitos de bronze e madeira, de acácia. Nós vemos que dentro também, os itens que representam o Espírito Santo, eles não têm madeira por dentro, eles são maciço, né? Como sendo o próprio Espírito Santo, né? Os itens que têm uma representação do homem e de Cristo, eles têm madeira por dentro, tá? E vocês vão ver que Cristo se revestiu a sua natureza divina com a humanidade. E o Espírito Santo não, né? Então, vocês vão ver que o candelabro, ele não tem madeira por dentro, ele é maciço, né? Ele representa o Espírito Santo. E aí, quantas portas haviam no pátio? Havia uma única porta, um só caminho, que representa Cristo, né? Então, era uma só porta e um só caminho. Então, nós vemos que o bronze representa sofrimento e sacrifício. Então, por que o bronze do lado de fora? Porque representa a cruz de Cristo, o seu sacrifício para a salvação do homem. A coluna representa o homem. Então, a base dessa coluna é feita de bronze. Então, a base do sacrifício de salvação do homem é o sacrifício de Cristo. E a base do santuário também é o sacrifício de Cristo, que é o primeiro móvel que apresenta. Os cordéis são de bronze, são de pele de cordeiro. Cristo é quem nos mantém de pé. Eles são fincados no chão com bronze, ou seja, de novo, o sacrifício de Cristo. E o topo é de prata. A prata na Bíblia representa redenção e remissão. Se vocês forem ver, José foi vendido por 20 moedas de prata. Cristo foi vendido por 30 moedas de prata. Prata era o valor de compra e de resgate, era a moeda usada para resgatar um escravo. Então, por isso a prata, ela representa redenção e remissão.
E ela é o topo da coluna. Ou seja, eu sou salvo pelo sacrifício de Cristo ali. Cristo morreu por mim, e ele que me mantém, ele é a base da minha salvação. E eu desfruto da redenção e da remissão que Cristo me dá dos pecados. E eu sou coberto com a justiça de Cristo, que é o linho que cobre os muros. E aí, só uma pergunta, irmãos, até que hora vocês fazem? Eu não sei se era até que hora vocês vão? É 6:30. 6:30? Tá bom. Isso. Então vamos lá. Ezequiel 16 fala da situação de Israel. E o que fala ali? Olha só, o que Ezequiel 16 fala? Eu te vesti com roupas bordadas, te calcei com pele de texugo, e te cingi com linho fino, e te cobri com seda. Olha só, Cristo está falando de como ele vestiu o povo de Israel com o santuário, porque todos os itens que estão aqui citados são citados também usados no santuário. Pele de texugo, roupas bordadas, linho fino, seda. E o povo, ele calçava pele de texugo. Olha Coríntios 6, 19 e 20, que diz lá: Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Porque fostes o quê? Comprados por bom preço, ou seja, a redenção, a remissão, comprados, a prata, né? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quando a gente chega em Êxodo 25, verso 8, Deus vai falar com Moisés no monte, vai dizer: Moisés, eu quero que você construa uma casa para mim, para eu habitar no meio do meu povo. Eu quero estar no meio deles. Eu quero estar com eles. Então nós temos um Deus presente, que se faz presente com um endereço no meio do seu povo. E Deus mandou fazer uma casa para ele. E a casa que Deus mandou fazer para ele era uma casa muito bonita, mas ela era parecida com a casa que o povo habitava, que era em tendas, era em barracas. E a casa de Deus, que Deus construiu, ele mandou construir. Quantas partes tinha essa casa? As pessoas vão dizer assim: são 3, né? 3, se você olhar para o santuário, porque essa casa tinha uma parte externa, que era o povo, tá? Deus, quando organizou o santuário, ele também organizou as tribos. E ele mandou colocar 3 do lado norte, 3 do lado sul, 3 do lado oeste, 3 do lado oeste. E essas tribos ficavam, então, ordenadas do lado de fora, e criava-se um caminho, uma avenida até o centro, que era a casa de Deus. Então, se alguém perguntasse onde fica a casa de Deus, era simplesmente dizer: siga essa avenida em direção ao centro e você vai chegar no endereço da casa de Deus, que é o santuário. E aí, olha só, essas tribos tinham a sua própria bandeira, que era o nome da sua tribo. Então, Judá, Ruben, Levi, Simeão, Dan, Naftali, todos eles, Zebulon, todos eles tinham a sua bandeira de tribo. Só que a cada grupo de 3 tribos, tá bom? Cada grupo de 3, eles tinham uma bandeira que representava esse grupo de 3 aqui. E essas bandeiras que representavam as maiores aqui, elas tinham um desenho, um símbolo. E olha que coisa interessante, a gente vai começar a já ver aqui aparecer Apocalipse aqui. Então nós temos 3 tribos, cada uma com a sua bandeira, e uma tribo e uma bandeira que representava esse grupo de 3. E o que tinha nessas bandeiras? Um homem, um urso, um touro e uma águia. Olha que coisa interessante. Será que isso nos remete a algum lugar na Bíblia? Os 4 seres viventes que aparecem lá no Apocalipse? Uma representação aqui desses 4 seres, que são o homem, a águia, o touro e o leão, dentro do tabernáculo. E aí, esse distrito pastoral aqui tinha um pastor só, que era Moisés. Ele tinha por volta de
1.800.000 homens. Quer dizer, 1.800.000 pessoas. E Deus providenciava comida para esse povo diariamente. Vocês têm ideia de quanta comida Deus providenciava diariamente? Cerca de 900 toneladas de comida por dia Deus providenciava para este povo. Deus, ele era o ministro da saúde desse povo. Porque ele falou para os homens como eles tinham que se cuidar, e falou para as mulheres também como elas tinham que se cuidar na questão de saúde. Ele era também o ministro da educação, que ele falou como deveria ensinar os seus filhos, como deveria ensinar os jovens e os adultos a se comportarem diante de Deus. Ele era o ministro do saneamento básico. Deus disse como eles deveriam fazer o número 1 e o número 2 no deserto. E é interessante que quando Deus fala em Deuteronômio como deveria ser feito o número 2, ele falava que devia ser cavado, enterrado, e não podia ficar nada exposto, para que não houvesse doença. E ele falou assim, ainda fala assim, para que quando eu passar eu não veja nada que saiu de dentro de você. Então, Deus providenciou um meio de ter saúde no meio do povo no deserto. Imagina, sem água para tomar banho. E ninguém ficava doente. Deus é quem mantinha esse povo no deserto. E aí, ele era todo o governante, era uma teocracia, Deus guiando o seu povo pelo deserto. E aí, o pátio, que é onde ficavam os dois móveis, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, Deus mandou fazer uma planta da sua casa e mandou entregar, Moisés viu essa planta e começou a construção. Então, nós temos aqui o pátio, que é o quintal da casa de Deus, e no quintal da casa de Deus, nós temos ali o altar de sacrifício e a pia. E é interessante observar que os pagãos copiaram esse modelo do santuário e inverteram. Então, no cristianismo, a primeira coisa que nós precisamos é Cristo e o seu sacrifício para a nossa salvação. É o altar de sacrifício. No paganismo, eles inverteram isso e colocaram a cruz e o sacrifício lá para o fim. E isso interferiu tão grande no sistema, no nosso sistema humano, que se vocês observarem, as casas hoje seguem um modelo do santuário invertido. Então, normalmente, elas têm um quintal lá no fundo, e lá no fundo, eles têm 2 móveis. Eu fui almoçar na casa de um amigo onde eu fui pregar, e ele falou assim, olha, irmão, vem cá, eu vou te mostrar aqui o recanto do guerreiro. E aí, lá no fundo, ele falou assim, aqui onde eu chamo os meus amigos, a gente fica em reuniões aqui. E aqui está o meu altar de sacrifício, e o que ele me mostrou lá no fundo? Uma churrasqueira e uma pia. É interessante que a maioria das casas hoje, elas têm lá no fundo da sua casa uma churrasqueira, ou seja, um altar de sacrifício, e uma pia. E ali elas cometem os pecados, né, da transgressão da lei de Deus em relação à saúde. Então, no paganismo, o plano da salvação, que é Cristo e seu sacrifício, ele é jogado lá para o final. Ou seja, o homem tem as suas próprias obras para chegar à salvação. E no cristianismo, Cristo providenciou as obras para que nós pudéssemos aceitar o seu sacrifício e sermos salvos, não pelas obras, mas pela fé. E aí, esse era o quintal da casa de Deus, onde tinha os seus 2 móveis. E depois Deus tinha uma sala. E na sala de Deus, como era fechada, Deus mandou colocar uma iluminação, que é o candelabro, né? Que é feito de ouro maciço. Esse candelabro ele está exposto, não original, né? Mas um modelo, uma réplica feita, toda de ouro, em praça pública em Israel. E lá em Israel, todo de vidro, né? Ele custou mais ou menos $1 milhão, ou seja, por volta de 5,5 milhões de reais para construir esse candelabro. Eu não sei se vocês já ouviram falar do terceiro templo, que está sendo, entre aspas, preparado. Eles não começaram a construção da parte do templo, mas todos os utensílios, tudo está sendo preparado em Israel
porque eles acreditam que o Messias está prestes a vir. Se vocês estudarem sobre o terceiro templo, vocês vão ver que eles estão usando coisas da Bíblia e aplicando para o tempo do fim. Eles estão fazendo tudo conforme, por exemplo, eles fizeram as roupas do sacerdote, e a roupa do sumo sacerdote custou 800 mil reais para ser feita, dos moldes que estão na Bíblia, do jeito que a Bíblia diz, com partes de ouro, partes de linho, pedras preciosas, e eles estão construindo tudo, as trombetas estão sendo feitas, tudo, o altar de incenso. O único móvel que eles ainda não construíram, e eles dizem que não vão construir, que Deus vai trazer de volta, é a Arca da Aliança, porque eles dizem que ela está escondida. Então, o que eles esperam? Eles esperam que vai vir um falso Cristo, que é um homem do pecado, que vai tentar reinar em Jerusalém. Mas aí virá o verdadeiro, que é o falso pra gente, a gente sabe que é o falso, para reinar no templo. E ele vai terminar a construção do templo, e eles vão poder começar, então, com o Messias, que eles entendem que, irmãos, isso se vocês verem isso, estudarem um pouco sobre o terceiro templo, eu estou estudando sobre isso, que eu estou preparando outra parte do santuário, que é sobre o terceiro templo, vocês vão ver que as profecias que nós cremos, e como nós cremos, existe uma versão do inimigo dessas mesmas profecias de forma literal. E as pessoas não estão preparadas para ver isso. E podem realmente ser enganadas, né? Então, na sala de Deus, Deus tem ali um candelabro que ilumina esse local. E aí, como Deus, nessa sala, Deus recebe pessoas, ele tem uma mesa com comida, com pães. E ele tem um aparador, que é onde as coisas que vêm de fora são colocadas, que ele coloca aqui essas coisas, né? E esse aparador, ele ilumina todo o local. Ilumina não, ele enche todo o local com a fumaça de incenso. Então, na sala de Deus tem esses 3 móveis. E aí Deus tem um quarto, que é o quarto dele, e nesse quarto ele tem um guarda-roupa, ou uma cômoda, onde ele guarda as suas coisas. Ele guardou 3 coisas que ele julga são muito importantes dentro do guarda-roupa dele. E as 3 coisas que ele guardou foi as tábuas da lei, a vara de Arão e o maná. E em cima, para guardar isso, ele colocou 2 querubins e ainda colocou uma tampa, que é chamada de propiciatório. E ele se apresentava entre os 2 querubins e o propiciatório. Ou seja, ele se assentava sobre este móvel, representando o trono de Deus. Agora eu pergunto para os irmãos, quantos móveis pertencem ao pátio? São 2. Quantos móveis pertencem ao santo? São 2. E quantos móveis pertencem ao Santíssimo? São 2. Mas como assim, irmão? No lugar santo tem 3 móveis. O senhor está falando que são só 2? Porque este móvel aqui, que é o altar de incenso, ele está no lugar santo, mas ele não pertence ao lugar santo. Ele é do lugar santíssimo. Mas então por que ele fica aqui? Por ordem divina. Deus mandou construir esse móvel, o altar de incenso, e mandou Moisés. Falou, olha, esse altar, o sacerdote, no sacrifício diário, vai precisar usar ele. E se ele ficar no lugar santíssimo, o sacerdote não vai ter acesso a ele, somente o sumo sacerdote que pode entrar ali no lugar santíssimo. E como vai haver sacrifícios diários, Moisés, você coloca esse móvel logo depois da cortina e rebaixa a cortina para que o incenso, a fumaça desse incenso, possa passar do lugar santo para o lugar santíssimo. Então, este móvel aqui, ele está no lugar santo, mas ele não pertence ao lugar santo, ele pertence ao Santíssimo, tá bom? Depois, se vocês olharem Hebreus fala sobre isso. Paulo fala desse móvel que está no lugar santo, mas não pertence ao santo, mas pertence ao Santíssimo. E isso é interessante vocês verem, porque isso vai ter um significado de representação lá no Apocalipse, tá bom? Então, as coberturas, né, olhando para o santuário, ele tinha nós estamos vendo os detalhes, nós vamos ver o significado de cada um deles. Então,
a cobertura do santuário eram 4, né? São 4 fases do ministério de Cristo, né? Texugo, Cristo como homem, simples, humilde, e é interessante esse texugo, né? Depois eu vou mostrar aqui para vocês um videozinho do texugo, do mel, vamos ver se eu consigo mostrar, né? E os texugo do mel, do que foi feito aqui, a pele de texugo era a cobertura do santuário e era também as sandálias do povo. Então o povo calçava sandálias feitas de pele de texugo. E o texugo representa aqui a simplicidade e a humanidade de Cristo como homem simples e humilde, tá? Porém, as características a pele de texugo é interessante. Esse animal, ele tem 3 características, né, interessantes. Primeira, ele enfrenta o leão, ele não foge do leão. Então, ele é um animal pequeno, parece um cachorro pequeno, porém, quando o leão vem para cima dele, ele não corre, ele enfrenta o leão. E o que acontece? O leão foge dele, porque ele ataca o leão ao invés do leão atacá-lo, né? Então, ele não corre do leão. Segunda característica desse texugo, ele se alimenta de cobras venenosas e sempre ataca pela cabeça. Nesse documentário que tem aqui na internet, na National Geographic, diz que o texugo, quando eles filmaram um texugo capturando uma cobra, e ele vai para a cabeça dela, só que quando ele vai atacar ela, ela acaba picando ele na boca. E o que acontece? Ele mata a cobra, e quando ele começa a comer, o veneno da cobra faz efeito nele, e ele morre. E aí é interessante que no documentário diz assim, ele morre por 2 horas. E depois de 2 horas, o documentário diz assim, ele volta do mundo dos mortos e termina a sua refeição. E eles não entendem como que isso acontece, como isso se procede. E a gente sabe que Cristo é também aquele que enfrenta o leão, ele enfrentai o diabo e ele fugirá de vós. Ele também foi picado pela serpente, morreu e ressuscitou. E a terceira característica é que o texugo só faz isso depois que ele passa 12 meses com a sua mãe. E a Bíblia diz claramente que Jesus ficou 12 anos com a sua mãe, né? E depois ele foi para o templo e ele lá deu aulas para os doutores da lei, né? Do conhecimento que ele tinha da palavra de Deus. E depois a segunda pele é uma pele de cordeiro tingida de vermelho, representando Cristo como cordeiro e sacrifício, né? A terceira pele era uma pele de cabra. A pele de cabra representa o Cristo no ministério como profeta, porque essas eram as vestes que os profetas se vestiam. E a quarta pele é linho fino, que cobre o Santíssimo, tá? E esse linho que cobre o Santíssimo representa então Cristo e seu ministério agora no santuário celestial como sumo sacerdote para nós, tá bom? E aqui como eram presas as paredes eram de ouro, né? Na parte interna do santuário, as bases já não são mais de bronze, elas são de prata, porque fica dentro do santuário, né? E aqui representa, então, olhando aqui, só para vocês verem aqui, ó, o santuário, a parte externa do santuário, aqui, ó, essas colunas aqui, ao meu ver, é o falso evangelho, né? Onde o homem continua vivo e aparecendo, né? O verdadeiro evangelho, a justiça de que Cristo cobre essa coluna, né? E não fica mais o homem visível, mas sim a justiça de Cristo. E aí, o santuário na parte externa era simples. Ele era simples, representando Cristo como homem, a humanidade de Cristo. Mas a parte, aqui está o texugo do mel, para vocês verem aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar o vídeo aqui. Tab. Aqui. E acho que não. Vocês estão conseguindo ver essa tela aí? Vocês estão vendo uma lua aí? Alô? Sim. Então vou mostrar aqui para vocês um trechinho do vídeo do texugo do mel. Não sei se vai sair o áudio, mas se não sair, vocês me falam aí. Estão conseguindo ver o áudio? Não. Vi. Ver sim. Ouvir não. Estão vendo a cobra aí ou não? Sim. Sim. Esse é o texugo do mel, para vocês verem. Então, ele vai
atacar a cobra pela... Opa, desculpa, irmãos. Essas propagandas aqui. Eita, nós. Bom, vou deixar quieto isso aqui. Senão vai... propaganda. Onde que tá aqui? Aqui. Depois vocês podem entrar e ver. Estão vendo de volta o Texugo ou não? Sim. Então, tá. Sim. Desculpa, eu tinha aberto o vídeo ali na internet para vocês verem. Tá parado. Tá, tá parado mesmo. Depois eu posso mandar o link para vocês verem, aí vocês podem ver em casa, porque eu fui colocar aqui e apareceu uma propaganda aqui. Não quero dispersar vocês. E nesse vídeo mostra exatamente isso que eu falei para vocês, o texugo picando, mordendo a cobra, ele enfrentando o leão, e eles explicando que o texugo só consegue fazer essas coisas se ele foi educado pela sua mãe por 12 meses, né? É interessante isso, como o processo está ligado diretamente com Cristo, né? Aí a parte interna do santuário, ela era toda feita de ouro. Então, as colunas, as bases, os móveis eram todos revestidos em ouro. As cortinas eram costuradas a ouro, né? Representa a natureza divina de Cristo que se revestiu da humanidade. A parte externa é a humanidade de Cristo e a parte interna a divindade de Cristo, que foi revestido com a humanidade. O Cristo, um caráter perfeito e puro, né? Sem pecado, que veio até nós para nos oferecer a salvação. Então, quando a gente olha para o santuário, nós vemos que o santuário ele tem um padrão interno e externo. Então, o padrão externo representa Cristo e seu sacrifício, o plano de salvação do homem, como o homem pode se achegar a Deus. E aí, quando nós olhamos para a parte externa do santuário, nós temos um portão muito largo. Porque vocês terem ideia, de 22 metros de comprimento que tinha à frente do muro, 9 metros eram de portão. Quase a metade dos muros era um portão. Ou seja, o acesso à salvação, Deus está dizendo assim, o acesso à salvação é por meio de Cristo. E a porta é larga, todos podem vir por esta porta. Tá? Depois que nós chegamos ao plano da salvação, chegamos ao sacrifício de Cristo, as portas se estreitam. Então, aqueles que vão ao pátio é um número, são um número de pessoas. Ali entra sacerdote, sumo sacerdote e o povo, homens comuns. Quando chega no santo, já não é mais o homem comum, o sacerdote. E quando chega no santíssimo, já não é mais o sacerdote comum, é o sumo sacerdote. Então, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Deus vai trabalhando o nosso processo de santificação. Então, a gente chega como um homem comum e Deus nos eleva e nos leva para o santo. Então, no plano da salvação, no pátio, chegamos como estamos, confessamos nosso pecado. Deus nos leva para o santo, onde não é mais o homem comum que entra. Então, Deus nos transforma. E Deus, dentro desse plano de salvação, no lugar santo, a transformação que Deus leva o homem até a presença de Deus no Santíssimo, que é uma transformação ainda mais elevada do seu caráter. Então, nós somos chamados a chegar ao Santíssimo. Esse é um processo de santificação, justificação, santificação e glorificação. Então, eu pergunto para vocês, quando ocorre o processo de justificação? Na nossa conversão. Éramos do povo comum, tivemos contato com Cristo e seu sacrifício, fomos batizados por ele, e agora ele nos leva a andar na sua presença no lugar santo, nos alimentando da sua palavra, recebendo a luz que o Espírito Santo nos dá sobre a sua palavra, e orando e clamando a Deus. E nesse processo de santificação, Deus nos leva então ao lugar santíssimo, onde ocorre a glorificação. No evangelho evangélico, a justificação acontece, é o que eles mais usam. Eles esquecem o santificação e glorificação. Então, para eles, tudo ocorre no pátio. Tudo se resolve lá no pátio. Não tenho que ir para o santo e nem para o santíssimo. Então, eu vou para o pátio porque a cruz de Cristo resolveu tudo. Então eu vou até o pátio, confesso os meus pecados, aceito o sacrifício de Cristo e volto para pecar. Eu volto para o povo comum.
No evangelho adventista, e o evangelho que Deus deixou para nós, ele não volta para fora. A gente avança. Paulo diz assim, avancemos destemidamente para além do véu. Então, no adventismo, a proposta do cristianismo é que você avance para dentro do santuário, porque o caminho de Deus está no santuário e não fora dele. Então, o mundo evangélico, ele aceita só a cruz e o perdão de Cristo e está resolvido. E eles voltam para pecar e na semana que vem confessam de novo, fazem um novo pecado e voltam a pecar e se alegram com isso. Não se alegrem com o pecado, se alegrem em receber o perdão toda semana. No processo do verdadeiro evangelho, você avança. Só que dentro do verdadeiro evangelho, Satanás colocou uma ideia de que a glorificação só acontece na vinda de Cristo. E isso é um erro. E as pessoas dizem, mas como assim, irmão? Não é na glorificação? Não é só na volta de Cristo nós vamos ser glorificados? Sim, mas eu queria que você fizesse a seguinte dinâmica comigo. Pisca, ó, piscou? Esse é o tempo que Deus vai levar para fazer o quê? Para transformar o seu corpo de corruptível em incorruptível. A transformação da glorificação na vinda de Cristo é do corpo. Então, a glorificação da vinda de Cristo é física. Tá bom? Quero que fique bem claro isso. A glorificação na vinda de Cristo, ela é do físico. Porém, existe uma glorificação que precisa acontecer antes do físico. Então, no pátio eu sou justificado, no santo eu passo por um processo de andar com Deus, me alimentando da sua palavra, recebendo a iluminação do Espírito Santo e vivendo uma vida de oração. E agora, essa vida que vive essas três coisas é levada ao Santíssimo. E no Santíssimo, ela é glorificada no caráter. Para receber a glorificação do físico quando Cristo voltar. Então, a glorificação, a santificação, justificação, glorificação, quer dizer, justificação, santificação e glorificação acontecem antes da vinda de Cristo. E é aqui que acontece o processo de selamento. O selamento ocorre quando o caráter de Cristo ele é apresentado no seu povo. E então esse povo ele é selado com o selo de Deus. E esse selamento é a glorificação do caráter de Cristo que está sendo apresentado para no meio do seu povo. Então, justificação, santificação e glorificação do caráter é tudo antes da vinda de Cristo. E a glorificação do corpo físico é na vinda de Cristo. Ok? Isso precisa ficar bem claro, isso está dentro do evangelho, do que nós entendemos como verdadeiro evangelho, que é o poder do evangelho em nós para nos dar vitória sobre o pecado. E isso é o plano da salvação no santuário. E quando nós olhamos para o santuário, ele tem um grande portão. E esse portão do santuário, ele prega um evangelho. Nós vemos aqui alguns portões que pregam mensagens, imponência, poder. Esse é o portão de Brandenburg. Esse aqui é o portão do Palácio de Buckingham. Esse aqui é um portão de uma casa comum, que também prega uma mensagem, né? De um homem que talvez seja apaixonado, gosta de flores para suas mulheres, que eu sou mulher, né? Aqui também um portão prega uma mensagem falando de quê? Falando sobre essa família que gosta de música. Aqui tem alguém que gosta de música, pode ser o esposo, pode ser a esposa, pode ser o filho, né? E aí temos vários tipos de portões. Tem esse tipo de portão, né, que também está pregando uma mensagem, né? Que tipo de mensagem esse portão está pregando? Olha só. A pessoa talvez tinha um carro hatch, e aí teve que comprar um carro sedã, e aí o carro não coube mais na garagem, eles teve que ampliar. E como não tem mais espaço, né, coloca um tambor ali cortado, e o outro faz uma gradezinha para caber o carro. Então os portões também pregam uma mensagem. Quando você olha para esse portão, né, do Palácio de Dublin, é um dragão cheio de algemas. E a gente sabe que a Bíblia diz que um dragão quer nos escravizar. Então eles entendem muito bem o que esse dragão quer dizer. Esse dragão aqui, ele é todo feito de algemas. Ele aqui, se vocês olharem, aqui é tudo algemas. Tá vendo? Pendurado aqui na mão do dragão. Para escravizar o homem. Aí você vai para outro portão, esse é do palácio da Anthony Gaudi. Outro dragão, né? E um portão prega uma mensagem. Quando você passa diante de um portão desse, o que você vê à sua mente? Quem mora ali?
Que tipo de pessoa mora nesse lugar, né? E aí você vai para esse portão aqui, que mensagem ela prega para você? Quando você pensa numa porteira, né? O que vem à sua mente? Quais são os pensamentos que vêm à sua mente? Então, o portão da sua casa também prega uma mensagem. E o portão da casa de Deus também pregava uma mensagem. Se nós perguntarmos o que é um outdoor? Um outdoor é uma placa grande onde as pessoas passam e veem uma mensagem com rapidez, passando de carro. Será que Deus criou o outdoor? Será que foi uma invenção divina? Será que Deus é que inventou esse negócio chamado outdoor? Quando você vai para Abacuque 2, verso 2, olha o que diz lá. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível. Olha só, o outdoor bem legível. Sobre tábuas, para que possa ler quem passa o quê? Correndo. Então você está passando de carro aqui na rodovia, na estrada, e você vê uma placa lá, e ela prega uma mensagem. Deus também tem um outdoor do plano da salvação. Deus tem uma placa grande que todos possam ver e entender. E essa grande placa que Deus deu para nós, mostrando qual é o plano da salvação para ele, ela está no santuário. E onde fica essa placa? De como é feita essa placa? Que jeito Deus mostrou isso para o homem? Como foi que Deus apresentou essa placa ao homem para que ele pudesse ver e entender? Deus, então, deixou essa placa para o homem no santuário, esse outdoor. Como você imagina que são as tábuas da lei? De onde elas foram tiradas? Como elas foram feitas? Quem escreveu nelas? E quando você olha para o santuário, onde fica a placa ou o outdoor de Deus que prega ao homem o plano da salvação? Deus, então, vai apresentar ao homem essa placa, esse outdoor, para que ele possa ver e entender o plano da salvação para ele. Quando a gente olha para o portão da casa de Deus, do que ele é feito? Porque nós vimos vários portões aí pregando uma mensagem. Do que é feito o portão da casa de Deus? E o que esse portão apresenta para nós como plano da salvação? Eu queria saber se vocês gostariam de saber sobre isso. Se vocês querem saber, amanhã nós damos sequência daqui para frente. Eu quero agradecer a Deus para a gente dar sequência amanhã, tá bom? Vocês estão... meu pai. Ok, encontro Por marcado. favor, vamos ficar aqui, por favor. Não só de pão verá o homem, da palavra de Deus. Amém, irmão. Amém. Deixa eu abrir aqui o... Eu estou encantada, daí. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado, meu irmão. Quem tá falando é o Roberto Feliciano, é isso? Tá lembrado de mim? De nome, não. Você põe o rostinho aí, quem sabe eu lembro. Você esteve na minha casa, lembra? Sim, lembro. Bom, estive na sua casa. Que Deus abençoe. Um prazer estar aqui Você com você também. novamente. Estou encantado aqui, glória a Deus. Amém, maravilha, né? Amém. Só estamos começando. Só o início hoje, né, irmão? É o início aí, muita expectativa, muitos símbolos, muitas aplicações. O santuário é rico, né? Rico de informações para nós. Irmão Daí, poderia fazer uma oração? Sim. Se o irmão puder pedir também, eu sei que talvez não seja possível mencionar detalhes, mas vão incluir aí os pedidos de oração que foram feitos já por aqui. Eu vi uma irmã que pediu pelo filho, né? Outra pediu para a filha. Tá fazendo aniversário. Isso. O irmão reforça aí esses pedidos, ok? E faça aí a sua oração, fechando, e depois, alguns momentos aí, teremos para perguntas, considerações, até ali 6h40, 15 para as 7, vamos ver se dá para a gente ficar, né? Tá bom. Ok? Então vamos orar. Então.
Bondoso Deus e Pai, graças te damos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia se renova a cada manhã. Graças te damos, Senhor, por esse plano tão bem definido, tão bem detalhado, que é o santuário para nossa salvação. Que possamos compreender esse flanelógrafo que Deus deu para a gente, essa história tão maravilhosa, essa maquete do plano da salvação, e não ter dúvidas que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que está disposto, está propício a nos oferecer o perdão e a salvação. Está disposto a fazer tudo para que nós possamos estar com Ele novamente na eternidade. Abençoe a cada um aqui que participou, que participará, que seja uma bênção não só para eles, como para todos nós. E pedimos, Senhor, em favor desses pedidos que foram apresentados. Tu sabes a história de cada um deles, dessa moça que se aniversariou, desse rapaz que está voltando aos seus pés, desses pedidos de pessoas que estão acamadas e doentes, que o Senhor seja com cada um deles. Por favor, Senhor, atende-o conforme e para a tua honra e tua glória. Que se for para a tua honra e tua glória, que eles sejam curados, que eles sejam restabelecidos, que eles se arrependam dos seus pecados, confessem, abandone e estejam aos seus pés para te dar glórias e honra. Em nome de Jesus nós oramos, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.